Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Oscar, tenho 25 anos e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. A minha história começou a ser escrita lá em 2014, quando eu saí da casa dos meus pais para cursar a universidade. Então eu saí de São Bernardo, que é a região que eu sempre vivi, para morar em Assis, uma cidade do interior de São Paulo, uma distância de quase 500 quilômetros entre a casa dos meus pais e a universidade. E foi um processo de bastante aprendizado, porque eu sempre morei com eles, nunca fiquei distante, nunca fiquei por conta, digamos assim. E tive que aprender bastante coisa, tanto em conciliar uma vida acadêmica com questões de como cuidar de uma casa, gerir meu próprio dinheiro, quanto conciliar questões emocionais, então saudade, me sentir sozinho e assim por diante. Então eu acabei criando uma inteligência emocional muito grande para conseguir focar no que era importante, qual era o meu objetivo que eu devia seguir, e eu levo isso até hoje na minha vida. Durante a universidade, eu tive a oportunidade de ter aula com professores que eram muito bons na parte conceitual, na parte técnica, mas acima de tudo eu consegui criar laços com pessoas de dentro da própria universidade que me ensinaram muito. Pessoas de diferentes realidades que eu não tive contato, não conhecia, não sabia que existiam e que me agregaram muito para o conhecimento de mundo que eu tenho hoje. Além disso, eu fiz parte tanto do desenho acadêmico quanto do time Nacos, e participar desses dois processos me ensinou bastante sobre como lidar com pessoas. Como eu fazia engenharia, eu tive um perfil muito introspectivo, então eu não era muito bom para conversar, nem para tratar de conversas difíceis em alguns assuntos específicos. Então eu nunca era uma pessoa muito boa para negociar, para debater e assim por diante. Isso expandiu muito meu horizonte para conseguir conversar com as pessoas, conseguir fazer um debate, conseguir tratar ponto a ponto. E no time Enax foi onde eu me encontrei. Eu consegui tocar projetos de implantação com comunidades, que era algo que me dava muita satisfação de fazer diferença na vida das pessoas. Consegui ser líder do time, consegui ser líder de projeto. Eles valorizavam muito aquela questão do ESG. Então a gente trazia um impacto na comunidade, no meio ambiente e criar uma prática que se estendesse para toda a universidade. Então é o que eu carrego com muito orgulho. No final da faculdade, lá em julho de 19, eu voltei para casa dos meus pais. Eu tinha encerrado toda a parte acadêmica em termos de matéria, precisava só fazer o estágio. E eu senti que eu precisava de algo que expandisse meu horizonte, porque eu tinha um domínio muito bom da parte técnica, mas eu podia melhorar coisas que eu ainda não tinha parado para enxergar dentro de mim. Por conta disso, eu prestei um projeto de estágio um pouco diferente, então eu fui para trabalhar numa HR Tech, ou seja, uma empresa que trabalha com software focado para recursos humanos. É onde eu trabalho até hoje. Então, eu entrei a princípio no time de suporte, então eu era a pessoa que trabalhava no chat para conversar com pessoas sobre dúvidas assim por diante. E eu fui para uma área de implantação no começo de 2020. Na área de implantação, eu tinha que conversar com o cliente, conduzir projetos de implantação, entender demanda, ver o que eu poderia fazer, o que não poderia, trazer feedback de produto, melhoria de produto. Isso em conversas que eram basicamente reuniões eu e o cliente tratando ponto a ponto. O grande ponto foi que no momento que eu comecei a pegar esses projetos, foi quando a gente entrou no período de pandemia, que a gente está até hoje no caso. Mas naquela época eu não tinha tanto contato em fazer reuniões sozinho, conseguir tratar de pontos, nem ter propriedade para falar de determinados assuntos. Então eu tive que ter um processo de aprendizado muito rápido de forma não convencional, porque não tinha meu gestor ao lado para apoiar 100%, eu ficava muito dependente de uma conversa via WhatsApp, uma conversa via Slack ou qualquer outra ferramenta para conseguir entender. Então eu tive que me aprofundar muito rápido em conceitos que não eram não tão naturais para mim. Dado que eu vim de uma área de engenharia, eu tive que aprender muito rápido sobre gestão de pessoas, sobre processos de avaliação de desempenho, processos de meritação, processos de nine box, coisas que eram muito específicas de um processo de gestão de pessoas. Hoje esse é o meu presente, meu futuro ainda estou escrevendo e eu gostaria que fosse junto com vocês, pessoal. É isso.